Hoje eu quero falar com você sobre responsabilidade, justiça e a construção de narrativas políticas no Brasil. Esse é um tema que afeta a todos nós. Muito se falou nos últimos anos sobre o nome do senador Flávio Bolsonaro, foram manchetes diárias, acusações e ataques constantes sem trégua. As redes sociais foram tomadas por debates acalorados, muitas vezes movidos pela emoção e distantes da realidade jurídica dos fatos. Mas existe um fato objetivo que precisa ser dito com total clareza: Flávio Bolsonaro nunca foi condenado por rachadinha. Essa é a verdade técnica. Nunca houve qualquer condenação criminal contra ele nesse sentido. E em um Estado democrático de direito, o que não está nos autos não existe no mundo. Em uma democracia real, isso importa. Importa muito, porque o que vigora é a lei e não o grito da militância ou a vontade de opositores. No Brasil, vigora um princípio fundamental, a presunção de inocência. Ninguém pode ser tratado como culpado sem uma sentença definitiva. O devido processo legal é a única via para a justiça. Sem sentença condenatória definitiva, o cidadão permanece por direito inocente. Vamos lembrar de um episódio que ilustra bem como o sistema reage quando o limite da crítica é ultrapassado para o campo da calúnia. O deputado Marcelo Freixo fez declarações públicas associando o nome de Flávio à prática de rachadinha sem que houvesse qualquer condenação. O caso foi parar no judiciário e a resposta da lei foi exemplar contra o abuso da liberdade de expressão para fins políticos. Marcelo Freixo foi condenado a pagar R$30 mil por danos morais ao senador Flávio Bolsonaro. A justiça entendeu que houve excesso grave. E isso, meus amigos, não é opinião política, é uma decisão judicial técnica. Quando um parlamentar acusa sem condenação, ele assume o risco. No caso concreto, a justiça entendeu que houve um dano real à honra do senador. Esse é um marco importante contra o assassinato de reputações. É fundamental separar três coisas que a esquerda mistura propositalmente: investigação, acusação e a condenação final. A investigação é apenas a busca por fatos. Ela pode ser aberta contra qualquer cidadão, mas não é prova de crime algum. A acusação é uma tese que precisa ser debatida sob o sol do contraditório, é apenas o início de uma disputa técnica nos tribunais. A condenação só existe quando lhe bate o martelo de forma definitiva. E no caso de Flávio Bolsonaro, esse pilar nunca foi alcançado. Ele é inocente. Mesmo sem condenação, parte da esquerda repetiu essa farsa por anos, tentando vencer no grito que não conseguiu provar na lei. Mas o debate precisa ser baseado em fatos, não em repetição exaustiva de mentiras desenhadas para destruir adversários. Fatos são teimosos. A liberdade de expressão é um direito, mas não é um salvo-conduto para mentir sem responsabilidade. Todos respondem pelos seus excessos. Agora, vamos ao que realmente dói no sistema. Vamos falar das nulidades processuais que provam que esse caso foi uma farsa montada. As investigações foram marcadas por erros técnicos primários. O STJ reconheceu que o processo nasceu torto e feriu direitos fundamentais. Houve quebra de sigilo fiscal sem o devido processo legal. Isso é o uso do aparelho do Estado para perseguir opositores. É inadmissível. A lei deve proteger o cidadão contra os arbítrios de quem detém o poder. Se as provas são ilícitas, elas são nulas. O direito foi restaurado. Depois de anos vasculhando cada transação de sua vida, onde está a prova? Não há. A rachadinha foi uma criação literária da oposição. Essa bolha de mentiras está estourando diante da realidade dos fatos. Ninguém mais cai nesse teatro montado para as manchetes. Flávio Bolsonaro é inocente. E quem diz isso não sou eu, são os acórdãos das mais altas cortes do país que barraram o lawfare. O que vimos foi o maior assassinato de reputação da história recente. Tentaram condenar um homem pela repetição, não pela prova. Isso é perversão do direito. É o lawfare sendo usado para eliminar nas cortes quem não se consegue vencer no debate de ideias honesto. Ele não se dobrou. Ficou firme diante do sistema, confiou que a verdade apareceria e hoje ele caminha de cabeça erguida. Foi uma vitória da honra. No Brasil atual, vemos crimes reais sendo ignorados pela conveniência enquanto narrativas contra a direita são fabricadas e alimentadas. O sistema tentou esmagar uma família inteira para atingir um projeto de nação, mas a verdade é um alicerce que não se abala. A grande mídia terá coragem de noticiar a inocência
com o mesmo vigor que usou para as acusações falsas. O silêncio deles é revelador. Esse silêncio é a confissão de que o objetivo era a destruição, não a verdade, mas nós não esqueceremos quem agiu contra os fatos. Enquanto eles tentam manter viva a mentira, Flávio trabalha, ele segue no Senado, legitimado pelos milhões de votos que recebeu no Rio. Acorda, Brasil, não seja massa de manobra de quem quer o seu silêncio. Busque a verdade nos acordões, não nos telejornais militantes. Justiça seletiva é o nome elegante para perseguição. Precisamos de um judiciário que sirva à lei e não a ideologias de ocasião. A vitória de Flávio Bolsonaro nos tribunais é uma vitória de cada cidadão que ainda acredita que a lei deve valer para todos. Sejamos vigilantes. A farsa da rachadinha acabou. O sistema perdeu e a verdade venceu. Flávio é inocente e continua sua luta por um país livre e justo. A história lembrará quem teve a coragem de resistir às mentiras e quem se vendeu para a construção de narrativas perversas. A verdade liberta. O futuro da direita brasileira é o futuro da verdade e da coragem. Estamos mais fortes do que nunca, conscientes do nosso papel na história. Flávio Bolsonaro, um sobrevivente do lawfare que o sistema não conseguiu dobrar. A verdade prevaleceu sobre a perseguição política. Inocente. Eles tentaram apagar essa análise, mas a luz da verdade é impossível de esconder. Os fatos provaram que estávamos certos desde o início. A justiça foi feita por inteiro. A narrativa desmoronou como um castelo de cartas. Flávio Bolsonaro segue firme em sua missão legislativa. Se você valoriza a verdade, compartilhe este vídeo agora. Não deixe a mentira vencer pelo silêncio dos bons. Vamos espalhar a verdade. Inscreva-se aqui no canal para análises que a grande mídia tem medo de fazer. Juntos somos a resistência contra a desinformação. E junte-se a nós. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você também percebeu essa perseguição descarada? Vamos debater com base na lei e nos fatos. Nosso compromisso é com você, com a verdade e com o Brasil acima de tudo. Nos vemos na nossa próxima análise política sem amarras. Obrigado pela sua audiência e pela sua coragem em buscar a verdade. Fique com Deus e até logo. A verdade sempre prevalecerá sobre a mentira. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A verdade prevalece sobre a narrativa.